Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Tiago falando com vocês novamente. E hoje nessa aula, nós iremos falar sobre a biogênese e biogênese. A biogênese ou geração espontânea e biogênese são ideias evolutivas que foram defendidas por alguns cientistas e alguns pesquisadores, sendo que hoje só uma existe, só uma é comprovada ser verdadeira. Tá? Então vamos lá. A biogênese ou geração espontânea, como o próprio nome diz, geração espontânea, é o surgimento de um ser vivo espontaneamente. Seria como o ser vivo originasse a partir de uma matéria bruta, a partir de algo sem vida. Tá? Aristóteles era um filósofo, era um pesquisador que defendia essa origem da vida a partir de uma matéria bruta, mas ele acrescentava que para surgir um ser vivo era necessário uma força vital que, aliada à matéria bruta, daria origem a um organismo vivo. Helmont, ele criou uma receita, vamos assim dizer, uma receita para você dar origem a um rato ou um camundongo. Ele acreditava que você colocando uma camisa suja e muito suada em uma caixa, juntamente com grãos de trigo, com germes de trigo, após 21 dias, após 3 semanas, surgiam ratos, surgiam camundongos. Então, de acordo com Helmut, a matéria bruta, a camisa suja e suada, aliada aos grãos de trigo, os grãos de trigo iriam, vamos dizer, fermentar, dariam a origem ao camundongo, porque no suor da camisa suja tem a força vital que vai dar origem ao camundongo. Hoje a gente sabe que isso não acontece, que não é essa geração espontânea, mas na época, como eles não tinham não tinham toda a tecnologia, não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje, eles consideraram válida. Até que alguns pesquisadores começaram a questionar a teoria da biogênese. Entre esses pesquisadores nós temos Redd. Redd, ele foi um pesquisador, ele foi um cientista que observava, ele gostava de observar o desenvolvimento de insetos, de moscas em cadáveres, em decomposição. Tá? Analisando, olhando esses cadáveres ele começou a observar a presença de larvas e ele começou a questionar de onde viriam essas larvas. Segundo Redd, essas larvas viriam devido à postura dos ovos pelas moscas adultas. A partir desses ovos, eclodem as larvas. As larvas se alimentam do material em decomposição e depois dá origem a um novo adulto. A larva se transforma ou sofre a metamorfose para um novo adulto. Então ele resolveu testar essa hipótese dele, de que as larvas surgiam a partir da postura dos ovos. Então ele fez um experimento onde ele colocou um pedaço de carne em um frasco fechado com gaze e um pedaço de carne em um frasco aberto, permitindo totalmente contato com o meio ambiente, com o ar, com os seres vivos. No caso da gaze, não foi permitido o contato com outros tipos de seres, principalmente as moscas. Pela teoria da biogênese, acreditava-se que as larvas, ou os vermes, como eles chamavam, iria aparecer tanto no frasco fechado quanto no aberto, porque as larvas surgiriam a partir da decomposição da carne. A decomposição da carne daria origem às larvas, pela abiogênese. Mas não foi isso que foi observado. Pelo experimento de Redd foi observado que apareceu larvas, ovos e outro estágio das moscas, o estágio adulto, somente no frasco aberto. No frasco fechado não houve a presença de larvas, nem ovos, nem moscas adultas na carne. Isso descartou completamente a biogênese na época em que foi feito o experimento. A biogênese não tinha validade ou não era válido a partir desse experimento, okay? Mostrando que somente o frasco aberto, que está em contato, permitindo contato com um ser vivo, que daria origem ao ser vivo. Biogênese é isso. Tá?
O organismo vivo, o ser vivo, só tem origem, ou ele só existe a partir de um ser vivo, a partir de um organismo vivo já pré-existente. Então, para originar um, precisa ter outro. Com o passar do tempo, desenvolveu a questão da microscopia. Eles começaram a descobrir micro-organismos. Com a descoberta dos micro-organismos, alguns cientistas voltaram a acreditar na biogênese, dizendo que esses micro-organismos surgiam a partir de uma força vital da matéria bruta presente no ar. Então, alguns cientistas fizeram experimentos para comprovar a teoria da biogênese, da geração espontânea para micro-organismos, como nós falamos na aula passada, e também houve um pesquisador que fez um experimento para comprovar a biogênese e descartar a biogênese. Foi Louis Pasteur. O que Pasteur fez? Ele, em seu experimento, ele utilizou um caldo nutritivo, colocou esse caldo nutritivo dentro de frascos e aqueceu o gargalo desses frascos, permitindo que esse gargalo fosse esticado e também encurvado, como nós podemos ver nesta figura. Feito isso, ele levou o frasco ao fogo para aquecer o caldo nutritivo. O aquecimento durou até que começasse a aparecer ou a sair vapor pelo gargalo. Começou a sair vapor pelo gargalo, ele desligou o fogo dos frascos e deixou-os esfriar. O que ele observou que, mesmo deixando o frasco esfriar, não houve a presença de micro-organismo após o frasco ter esfriado. Ele não parou o experimento aqui. O que ele fez? Ele quebrou o gargalo de alguns dos frascos, para ver o que acontecia. Ele verificou que, após algum tempo, nos frascos onde o gargalo foi quebrado, houve a presença de micro-organismos no caldo. Ele observou por questão da textura do caldo, da turbidez do caldo, melhor dizendo. O caldo começou a ficar túrbido, mudou a coloração. Isso comprovou a presença de micro-organismos. A que conclusão ele chegou com esse experimento? Que a biogênese não existe. De fato, o que existe é a biogênese. Só é possível surgir um organismo a partir de outro. Por quê? Caso a biogênese existisse, funcionasse, neste frasco, onde o gargalo não foi quebrado, surgiriam micro-organismos, o que não aconteceu. Surgiria micro-organismo tanto no frasco que não foi quebrado, quanto no que o gargalo foi quebrado. Ele explicou o experimento, e hoje nós sabemos que a presença de micro-organismos no ar, esses micro-organismos, quando quebrou o gargalo, o ar entrou em contato com o caldo, juntamente com os micro-organismos, levando esses micro-organismos, e esses micro-organismos utilizaram o caldo para reprodução e colonizaram o caldo. No frasco que estava fechado, apesar dele estar fechado, a ponta do gargalo não foi isolada. Permitiu o contato do ar com o frasco. Por que não houve colonização desse caldo? Porque os micro-organismos ficaram presos, retidos, em um filtro, criado pelas gotículas de água após o resfriamento. Então, o vapor saiu, começou a sair do gargalo, resfriou, desligou o fogo, começou a resfriar, o vapor que não saiu começou a condensar. E esse vapor condensado, essas gotículas de água, impediram que o micro-organismo do ar entrasse em contato com o caldo. Somente quando foi quebrado o gargalo de alguns frascos é que houve livre acesso do micro-organismo do ar com caldo. Com isso, Pasteur comprovou a biogênese, o surgimento de organismos vivos a partir de outro pré-existente, e descartou de vez a abiogênese. Ok? É isso.
Espero que todos tenham entendido. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.